Oi, gente, boa noite. Estamos aqui ao vivo em mais uma live do Impulso Emerge. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Mariana Coller, eu sou facilitadora e cogestora do Impulso Emerge, parceira e sócia do Rafael do Henrique Pichille, aqui no Impulso Emerge. E o Emerge é uma rede de consultores, empreendedores e iniciativas com o propósito de humanizar as relações entre o trabalho, a vida e o mundo, fazendo emergir novas formas de ver e viver a vida. O Impulso Emerge tem três, vamos dizer assim, manifestações, né? A gente tem o Emerge Corp, que é a nossa plataforma de soluções para organizações, o Emerge Você, que é um programa para pessoas físicas que buscam novos caminhos e possibilidades na vida e no trabalho, e a gente tem os Saraus Emerge, que antes da pandemia aconteciam presencialmente, e que desde o início do ano, até antes mesmo de ter sido decretada a pandemia, a gente já estava fazendo nesses formatos de webinários no canal do YouTube, aqui lives no Instagram, sempre trazendo temas instigantes e provocativos para a sociedade, né, de uma maneira geral. Hoje o tema da nossa live é Novos para Nós, uma jornada onde vida e arte se entrelaçam. Nosso convidado de hoje é o Renan Quevedo, já estou vendo ele aqui, estou vendo a Thaís, o Túlio, o Marco Túlio lá do Santo Paulo, Rafael, meu parceiro, e já vou dar aqui a autorização aqui para o Renan entrar. Rapidamente, bom, já vou fazer isso agora. Renan, seja bem-vindo. Estou esperando aqui a Boa conexão. noite. Oi, Renan. Tudo bem, Mariana? Gente, é o seguinte, tudo ótimo, tudo muito bem. O Renan, vou fazer uma apresentação aqui para todo mundo, várias pessoas chegando aqui. O Renan pesquisava a arte popular brasileira entre uma garfada e outra no almoço, durante as jornadas nos circulares por São Paulo e todas as madrugadas adentro. Há 3 anos, deixou o ofício de diretor de arte para se dedicar integralmente ao tema e dar vida ao seu projeto autoral, Novos para Nós. Uma busca pelo país atrás de novos artistas. Até o momento, rodou mais de 100 mil quilômetros, adentrou todas as regiões brasileiras, mapeando centenas de artesãos e contou suas histórias de vida. Na internet, divide quase que diariamente relatos de inspiração e resiliência que encontra por essas estradas. É muito legal estar aqui, seja muito bem-vindo. Acho que vale a pena, antes de passar a bola para você se apresentar melhor para todo mundo, dizer como que a gente chegou, né, em você. Na verdade, o Túlio, que está aqui acompanhando, ele me manda uma mensagem um belo dia e fala assim: olha, vocês têm que conversar com o Renan, porque o Renan, ele fez o Emerge Você sem que vocês soubessem, né? Ele encarnou todo o espírito assim de um dos programas que a gente desenvolve, e fez e tem uma história linda assim de mudança, né, de vida, de trabalho. E além disso, Renan, uma coisa que eu não te contei, eu já guardava assim, o seu nome na minha memória, por conta, primeiro, que eu também adoro arte popular, arte brasileira, e porque eu te encontrei, te conheci um pouquinho lendo uma revista Vida Simples, Sim. que eu tenho até hoje, aquela revista Vida Simples, onde você conta um pouco sua história e tem belas imagens, fotografias aí com alguns desses amigos aí que você foi fazendo pela vida, né? Conta um pouquinho mais, Renan, quem é você, e aí eu já peço para você emendar um pouco nessa tua história aí. Claro, Mariana, muitíssimo obrigado pelo convite. Antes de mais nada, estou muito feliz para a gente poder bater esse papo hoje. Eu fico muito feliz que o Túlio tenha feito essa nossa apresentação, um grande, querido amigo meu, sei que seu também. E muito bacana saber que você conheceu Novos para Nós através da Vida Simples. A Vida Simples foi logo no começo de 2018, se eu não me engano, a edição de fevereiro. E foi muito curioso, porque
quando o pessoal da revista... Foi uma das primeiras matérias que, na verdade, saíram sobre Novos para Nós, e muita gente começou a acompanhar justamente por conta deles. E a Vida Simples tem um trabalho que é tão bonito, né? Acho que é tão inspirador. E, eles procuraram a gente e falaram assim, acho que a gente vai ter mais ou menos umas 2 páginas para dar para o projeto. E quando eu fui buscar na banca, eu estava passando por Garanhuns, Pernambuco. Já estava bem lá em cima no Olha, mapa. E legal. aí, quando eu lembro de comprar a revista no centro de Garanhuns, olho a revista e aí não eram só 2 páginas, eram 8 páginas. Então isso me deixou muito emocionado de ver todas essas fotos, imagens desses artistas sendo veiculados, sendo mostrados. Isso para mim foi um prazer muito grande. Mas vamos lá. A Ana foi uma das nossas convidadas aqui, a Ana Ana Holanda, Holanda, uma querida. Eu Ana de adoro a Holanda. Ana. Exatamente, É ela é uma editora aí querida. da Vida Simples. Sim, sim, ela falou muito dessa coisa do poder, dessa narrativa mais afetuosa, né? Foi muito bacana o papo com ela também. Ela é incrível, eu adoro. Sou super fã dela também. Mas vamos lá, então. Mariana, eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao mundo das artes, desde pequenininho. Era sempre a aula que eu mais esperava durante a semana. E eu ficava muito triste porque eu tinha 4 aulas de matemática durante a semana, eu tinha 4 de português, eu tinha 2 de história, enfim. E artes eram uma só. Então isso para mim sempre foi um incômodo muito, muito grande. Eu chegava em casa doido para ver algum filme ou para ler algum livro, para estar imerso de um jeito ou de outro, como eu podia, da minha forma, no mundo das artes. E foi justamente quando eu vim morar em São Paulo para fazer publicidade, eu me encontrei com um mundo, uma oferta cultural muito grande. Acho que eu poderia dizer isso, no sentido de muitos teatros, muitos espetáculos, filmes, exposições. E foi justamente nesse movimento que um grande amigo meu me convidou. Eu que não falo não para absolutamente nada, você pode me convidar para qualquer coisa, eu vou topar. E a gente vai fazer alguma coisa juntos. E sempre eu estava em busca, né, de novidades e coisas para fazer. Foi justamente nesse momento que um grande amigo meu me convidou para uma exposição de arte popular no Instituto Tomiotaki, que é um super espaço aqui em São Paulo. É um lugar onde acho que a arte contemporânea tem muito, muito espaço. E, para ser sincero, naquele momento eu não conhecia nenhum nome de nenhum artista popular. E acho que isso já é muito significativo. Eu sempre falo isso porque, por mais que eu tivesse super imerso no mundo das artes, acho que a gente sempre é ensinado sobre a vida do Van Gogh. A gente sabe todas as fases do Van Gogh, sabe que ele aparentemente nunca vendeu um quadro durante a vida, que ele tinha enfim, a gente sabe tudo, de cabo a rabo. A gente sabe sobre o Monet, sobre a catarata, o avanço da catarata do Monet, como ele pintava as pontes, Giverny, enfim, tudo. Os jardins, a gente sabe absolutamente tudo, as ninféias. Mas artistas brasileiros, eu pelo menos não fui ensinado na escola. Isso já significa alguma coisa. Então, se a gente pensa que nesses mais conhecidos o acesso já é difícil, agora imagina artistas populares. Então, definitivamente, eu não sabia nenhum nome. Entrei lá, vi 10 nomes que eu, para ser sincero, achei um pouco meio confuso. Para mim, não foi um amor à primeira vista, não tenho vergonha de dizer isso, mas hoje em dia eu não saberia fazer outra coisa da minha vida. Isso é muito impressionante. Então foi nesse momento de descoberta, de aos poucos entender que ali tinha alguma coisa a mais, né, do que simplesmente eu conseguia ver com os meus olhos, mas acho que tinha algum processo mais interno, uma coisa de fato que eu precisava digerir. E foi aos poucos, assim, meses, anos depois, que eu comecei, através da internet, de alguns livros, de conversar com algumas pessoas, fui entrando mais no mundo da arte popular. E nessa época eu já estava trabalhando com publicidade. Eu trabalhava numa grande agência aqui de São Paulo, fazia direção de arte.
Então, Você é formado em comunicação? exatamente, publicidade e comunicação social, exatamente. Uhum. E minha especialização, enquanto trabalhando nesse mercado, era com direção de arte. Então, toda essa questão estética da publicidade era, enfim, ficava na minha mão. E foi um processo, acho que, muito bacana, porque enfim, continuo misturando muito esses mundos, né? Fazendo projeto hoje em dia, tem Uhum. sempre uma mistura dos dois. Mas na época, acho que soou para todo mundo, para os meus amigos, quando eu comecei a perceber que não era mais a publicidade que eu queria, que eu estava mais no mundo da pesquisa das artes, e justamente essa introdução que você deu, quando você fala que eu pesquisava entre uma garfada e outra, nos circulares pela capital, foi justamente esse momento onde eu estava sempre trabalhando com a publicidade, mas mesmo interessado em outro assunto. Foi justamente isso. Em umas brechinhas eu estava me dedicando ao mundo da arte popular. E aí no mês, assim, eu lembro que foi um mês de trabalho muito intenso, que a gente virava várias noites, final de semana. Eu já estava, vou dizer, saco cheio. Estava literalmente de saco cheio daquele trabalho específico que estava acontecendo e tal. Falei, quer saber? Eu preciso de uma válvula de escape. Assim. Foi uma coisa até meio inconsciente, consciente. Foi uma coisa que eu falei, putz, não dá, assim, não consigo continuar desse jeito. Passei a mão no carro e liguei para uma locadora de carros e pedi um carro para o dia seguinte, que já era uma sexta-feira, 8 horas da noite. Conversei com o meu chefe e peguei o carro às 8 da noite e fui para o Vale do Jequitinhonha. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia o que tinha pela frente. Eu nunca tinha feito aquela estrada. Eu não conhecia a rota. O GPS teve hora de parar, assim. Eu realmente ter que me virar com o que dava. E são estradas que basicamente não passa ninguém. Realmente foi um momento bem difícil, assim, mas foi difícil e prazeroso ao mesmo tempo. Acho que tem esse contraste, né? Uhum. Quando a gente se perde, acho que é um momento muito. Acho que fala muito quando a gente se sente perdido, né, Mariana? E é uma tentativa da gente se Uhum. encontrar. E foi justamente nesse momento que eu me sentia completamente sem GPS, e literalmente sem GPS, que eu fui encontrando novos caminhos. Uhum. Então, visitei uma artesã que eu tenho um carinho muito especial. Voltei para casa, fiz 28, quase 30 horas, num único final de semana, mas aquilo para mim foi tão transformador que aí, pelo menos uma Olha. vez no mês, eu comecei a fazer esses caminhos pelo Brasil, programar essas viagens para conhecer um artista popular que eu só conhecia dos livros. O que eu acho muito interessante desse ponto específico da sua história, né, que é o início dessa jornada, dessa viagem que você dá louca e vai, aluga o carro e faz, é que a minha sensação é que ela mudou o teu eixo mesmo, ela entrou em você, essa experiência, de um jeito tão profundo que houve uma transformação ali, né? É bem bacana. Falando em eixo, e voltando na vida Uhum. simples, numa segunda, agora não vou lembrar se foi uma segunda ou terceira matéria que eles deram, inclusive sobre o Novos para Nós, eu falo justamente sobre esse deslocamento de eixo, Mariana. Eu acho que, enfim, eu ainda nem comecei a falar do começo do Novos para Nós, mas olhando toda essa trajetória, olhando esses mais de 100 mil quilômetros que eu já percorri pelo Brasil, Uhum. o que eu posso entender é que esse deslocamento físico foi uma coisa muito intensa, mas acho que maior ainda foi o deslocamento de eixo, porque eu me coloquei por 1 milhão de situações, eu adentrei todas as macro-regiões, quase todos os estados, ainda não são todos os estados mapeados, Uhum. mas certamente acho que é uma sensação muito, eu vou dizer, muito rica. Eu não conseguiria, acho que eu não teria outra oportunidade de viver tudo que eu vivi Uhum. se não fosse pelo mundo da arte popular. Então Só foi esse muito agradecido. pouquinho que você está contando, tem duas palavras que me vêm assim gritando. Uma é coragem, né? E a outra é vulnerabilidade. O quanto você se colocou nesse lugar do total desconhecido e se deixou ser atravessado por essa riqueza de histórias, né? E é outro aspecto que eu acho muito lindo assim no teu trabalho,
que não é só uma busca pela arte, né? E que você vai contar mais daqui a pouco, mas assim, é uma trajetória de conhecer essas pessoas, de contar essas histórias, né? De trazer essa contribuição assim, para o mundo, né? Para o Brasil, principalmente. Mas segue aí esse teu caminho. Você falou, eu vou puxar um gancho aqui, você falou sobre vulnerabilidade. Acho que ao contrário do que as pessoas pensam quando ouvem essa palavra, né? Para mim a vulnerabilidade, ela só pode ser positiva. Eu não entendo a vulnerabilidade como algo negativo, como redutivo. Para mim, a Uhum, vulnerabilidade, ela está sempre ligada a a um momento onde você não está na sua zona de conforto. Você está se colocando num espaço que você não tem nenhum tipo de segurança. Eu acho que pode ser essa palavra, sim. segurança. Então, quando eu comecei a entender que o que eu gostaria de fazer não era mais estar me dedicando à publicidade, eu encontrei um outro problema muito grande, que era, o que é que eu vou fazer então? E acho que isso trava muita gente. Eu Uhum, recebo, enfim, várias mensagens, uh, frequentemente nas palestras que eu faço pelo Brasil, as pessoas me perguntam justamente isso. Putz, eu sei exatamente o que eu não quero fazer, mas o que é que eu quero fazer eu não sei. E aí, Mariana, é uma coisa que prende, literalmente prende muita gente. Porque as pessoas, eu uhum, sinto que elas têm tantos sonhos, tantas ideias, tem a criatividade uhum, estourando ou não, mas elas estão dispostas a fazer alguma coisa diferente. E é nesse uhum, momento onde muita gente acaba realmente travando, né? Então eu comecei a entender que eu gostava de passear, passear não, né? Eu gostava de dirigir, eu gostava de visitar novos lugares, de conhecer esses artistas populares. E toda vez que eu fazia essas viagens, eu ficava pensando quantas outras pessoas, quantos outros artistas e artesãos não teriam pelo meio do caminho, que eu nunca tinha ouvido falar. Então aí justamente eu voltava para casa cheio de insatisfações, de alegrias, de desejos e trazia junto comigo algumas peças, alguns objetos que eu acabava comprando nesses lugares. E quando eu chegava uhum, triste do trabalho dentro de casa, eu olhava para essas prateleiras e justamente era isso que conversava comigo. Era isso que me dava um uhum, respiro, um alívio. E foi assim uhum, que eu comecei a entender que por trás de cada daquelas peças existiam as memórias que eu construí com essas pessoas e que existiam muitas histórias. E essas histórias eram interessantes, porque meus amigos se encantavam quando ouviam, minha família achava interessante. Então, tem sempre tinha sempre esse desejo, né, de caminhar uhum, para algum lugar, mas não sabia o que, que era. Aí, numa bela noite de janeiro de uhum, 2017, depois de muito pensar, de me sentir travado, sem esperança qualquer, já tinha tentado terapia, corrida, musculação, o que você pensar, eu fiz. Nenhuma resolveu, mas todas ajudaram. E eu acho que eu finalmente encontrei, desenhei um mapa na minha cabeça do que estava fazendo sentido. Eu conectei uma coisa a outra. E entendi que o que eu queria fazer era entrar num carro, percorrer o Brasil mapeando e contando sobre esses artistas populares. E foi assim que surge o Novos para Nós, que atualmente vai fazer, em outubro, completa 3 anos, então mais de 2 anos e meio. É um projeto que, para ser sincero, eu achei que fosse durar 6 meses, e fosse acabar. Literalmente era isso, porque eu entendia que era uma transição de emprego, que eu queria ir para o mundo das artes. Então como nunca, eu não tinha uma academia de artes, eu não tinha um curso de artes no meu currículo, só tinha o mundo da publicidade. Então eu fiquei pensando que aquilo ia servir como uma espécie de portfólio. Eu fiz isso aqui, eu tenho esse uhum, conhecimento de campo. Então foi uma surpresa muito grande depois que eu percorri esses 6 meses. Voltei para casa, fiquei 6 meses sem parar rodando o Brasil, uhum. quase 7 meses, na verdade. E quando eu volto Fantástico. para casa, só li um monte de mensagens dizendo: você não pode deixar que isso morra, você não pode parar de fazer isso. Nessa época já tinha milhares de pessoas acompanhando
através do Instagram, do Facebook, do site, e o meu único compromisso, Mariana, era de contar pelo menos uma história por dia. E se a gente pensar que fiquei Uhum. quase 7 meses, vamos botar uns 200 dias aí na estrada, eu contei mais de 300 histórias, só nesse primeiro momento. Ou seja, eu consegui Muito passar a minha legal. meta e aquilo me alimentando, né, de uma forma muito mais Uhum. interessante do que para mim estava sendo o mundo da publicidade. Então acho que é isso, era um Uhum. caso só de estar um pouquinho deslocado ali do caminho, era isso. Muito bacana. Eu queria só dar um passo para trás Vamos, como você para quiser. explorar um ponto que eu achei interessante, né? Que você fala que é justamente esse belo dia que você acorda, segunda-feira, foi segunda? A segunda-feira que você decide sair de carro, e que você estava vivenciando um momento super delicado, né? E aí me vem muito essa coisa do poder da crise, né? E quando a gente mergulha de verdade nessa crise, o que pode emergir de novo, né? E me parece que você fez esse mergulho de um jeito muito lindo e muito genuíno, né? E eu até assisti agora há pouco, estava assistindo sua apresentação no TED, lá do TED João Pessoa. de João Pessoa, e eu achei muito bacana exatamente o momento que você fala isso, que num momento como esse que a gente está vivendo no país, né, com tantas notícias ruins, né, com vários fatos que de fato colocam processos democráticos em xeque e desmatamento, enfim, tudo isso que a gente está acompanhando. Eu achei muito legal quando você diz que as pessoas falando não para, né? Continue, né? Porque o Novos para Nós ele é um bálsamo, né? Ele acaba sendo um respiro no meio disso tudo, né? E aí já um pouco, eu queria que você falasse um pouco desse momento de crise mesmo, dessa ruptura. Bom, vai lá, fala disso depois eu faço outra pergunta. Eu acabei de ler um comentário aqui embaixo da Bianca, que também é amiga do Túlio, que nos apresentou, né, a Mariana? E foi uma vez que eu estava voltando do Vale do Jequitinhonha, que hoje acho que já são. Eu acho que já deu 30 viagens só para o Vale do Jequitinhonha, na verdade. E passei pela casa dela para buscar uma peça para o Túlio. Enfim, foi uma. Ela tá falando aí que lembrava já desse meu movimento, mesmo antes do Novos para Nós acontecer. Vamos lá. Esse momento Bem-vindos. esse momento de crise para mim, Mariana, não foi nada fácil. E acho que não é fácil para ninguém, assim, é realmente muito complexo, porque a gente tem um monte de, querendo ou não, expectativas. Eu acho que a gente quer ser bem-sucedido profissionalmente, pessoalmente, com as nossas relações. A gente quer ter um emprego legal, a gente quer, enfim, tá um pouco confortável. Eu acho que essa pode ser uma boa palavra. E quando você está vulnerável, vou voltar nessa palavra, definitivamente não existe conforto. Eu acho que você se encontra ali como se tivesse, não sei, numa roseira, cheia de espinhos, sabe? E teve até uma frase que eu falei nessa época que as pessoas frequentemente voltam nisso. A gente se sente no fundo do poço. E acho que quando a Uhum, gente está no fundo do poço, a gente vai aprender a reconstruir a vida ou o que a gente quer, os nossos sonhos, usando somente o que é necessário. Então acho que você acaba se despindo de excessos, de você acaba uhum, focando no que de fato é muito, muito importante. E foi nesse uhum, momento que eu lembro assim de chegar em casa completamente triste, chateado, insatisfeito, sugado, pode colocar todas essas palavras juntas, era mais do que isso ainda, em relação ao que eu estava uhum, fazendo no meu dia a dia. E não vou botar, não era culpa de ninguém, era simplesmente alguma coisa que não estava funcionando para mim. E aí, uhum, o que eu digo é que sempre existe alguma coisa que dá para a gente se segurar. E essa coisa, eu sempre brinco, eu falo que pode ser talvez uma pessoa que gosta de mexer com plantas, ou seja, alguém que gosta de ir para academia todos os dias, ou seja, alguém que gosta de se aventurar na cozinha e criar um prato novo, repetir um prato, ou então é uma pessoa para quem você liga e você se sente bem. Ou talvez seja um curso que você goste, ou seja uma palavra, uma música, um lugar no globo terrestre
que seja esse momento de conforto. E para mim, no meu caso, era essa busca pela arte popular. Eu acho que fui juntando vários pontos de interesse que eu já tinha na minha vida e culminou que a tradução disso tudo é a arte popular brasileira. Então, eu Legal. aprendi até uma expressão na The School of Life, aqui em São Paulo, que é uma escola que fala muito, enfim, sobre inteligência emocional e tudo mais, e eles falam sobre o salto de fé. O salto de Uhum. fé é como se fosse um tiro no escuro, assim como eu entendo. Uhum. Você tem uma única chance, mas você basicamente acredita no que está lá na frente. Você não sabe como é aquilo, você não sabe que tamanho Uhum. tem, qual é a forma, qual é a cor, o cheiro, você simplesmente se joga e você vai em direção àquilo. Então, acho que isso para mim foi um bom jeito Uhum. de traduzir esse salto de fé. Você literalmente se lança Legal, lindo para o isso. desconhecido. E foi isso que aconteceu Muito comigo. bonito. Esse processo de crise teve um outro lado, teve uma reviravolta muito positiva, que só me trouxe um sentimento de realização, de Uhum. satisfação com o que eu estava fazendo e estou fazendo hoje em dia, né? Uhum. Mais ou menos por aí. E você acha que se conectou com a sua paixão, né? Você falou que no primeiro momento foi difícil entender, né, essa arte popular brasileira, que não foi uma paixão à primeira vista, mas claramente ela se tornou um encantamento, uma paixão enorme, né? E isso é muito legal quando a gente consegue, você especialmente novo ainda, né, ter essa sentir isso dentro de você, né, com essa paixão que realmente é uma coisa que move e te moveu mesmo a realizar tudo que você realizou, que você continua realizando. Tem que ter essa chama bem forte, né? E agora, quando você falou desse mergulho de fé, eu achei tão bonito. Eu assisti alguma coisa esse final de semana, nem lembro que eu vi coisa dessa, É, que tinha uma frase linda, que eu acho que era do Einstein, que ele fala assim: tem gente que, não, que na vida tem gente que na vida não acredita em milagres. Existem duas pessoas, dois tipos de ser humano na vida. Uma que não acredita em milagres e o outro que a vida toda é um milagre, né? E é muito lindo esse teu processo, esse teu mergulho, porque é um milagre. eu me sinto, Mariana, muito feliz disso tudo ter acontecido na minha vida. Hoje eu tenho 29 anos, meu aniversário é em fevereiro. Eu tenho 29 anos. Essa primeira viagem que eu conto sobre o Vale do Jequitinhonha, eu tinha 24 anos, se eu não me engano, 23 ou 24 anos. Para a maioria das pessoas é muito cedo, é jovem demais. Uhum. Mas o que eu penso, eu não foco nem no ser cedo demais, de ser precoce de alguma forma, mas eu sempre acredito que nunca é tarde. Eu acho que o movimento é Uhum. Isso justamente o aí. outro. O olhar que a gente tem que ter para essa situação é inverso. Porque vou te contar uma coisa, uma palestra que eu fiz que muito me marcou foi aqui em São Paulo. E no final do bate-papo, e foi assim, me arrepia só de lembrar, para ser super sincero. Uma senhora, que, se eu não me engano, tinha 87 anos, 87, 86, mais ou menos por aí, já tinha passado dos 85. Ela assistiu a palestra inteira e no final ela veio para me falar: Oi, meu nome é X e eu tenho 80 e tantos anos e eu quero te falar uma coisa. Eu ouvi falar sobre você e tinha mais ou menos uns 30 e poucos anos que ela não tinha vontade de sair de casa. E ela falou: Eu vim aqui para te assistir e você me trouxe uma coisa que eu não tinha muito tempo, décadas, 30 e tantos anos que ela não tinha. E ela me falou que depois de ouvir as histórias, e não é nem a minha história, mas a história desses artistas populares, que acho que a gente vai falar daqui a pouquinho, isso me trouxe um respiro, assim. Você falou Bálsamo, por exemplo, ela se Uhum. sentiu motivada. E para mim ter ouvido isso foi uma coisa, enfim, encantadora demais. Eu já fiz bate-papo para criança enfim, de prezinho, 5, 6 anos, 4 anos, e casos como esse, por exemplo, dessa senhora. Então, quando eu penso essas situações, para mim nunca é tarde.
É difícil a Uhum. gente olhar para a vida e se sentir, acho que satisfeito com ela. Tem sempre um momento onde a Uhum. gente quer alimentar algum sonho ou ir para algum lugar, que não precisa ser físico necessariamente, né? Mas pode ser Uhum. mental, com alguma outra pessoa junto ou não. E acho que justamente essas buscas são o que nos mantém vivos, né? Ter sonhos, poder pensar um pouquinho lá na frente, né? Ter um futuro. E acho que isso que é um bom, melhor combustível. Muito legal. Esse reconhecimento, né? Essa recompensa que você tem, né? Esse alimento. Renan, eu gosto muito de viajar pelo Brasil. Eu acho que eu tenho também uma boa quilometragem, nada bem longe das Imagina. suas andanças, mas eu gosto muito e eu gosto de falar sempre que para a gente desenvolver mesmo uma relação de afetividade com o Brasil, entender um pouquinho mais, é importante a gente conhecer os lugares, as pessoas, as histórias, né? E aí eu queria um pouco que você trouxesse essas histórias, e eu me interessei muito por esse recorte que você fala do Brasil de virtudes, né? Que eu acho que é o curso que você dá lá no School of Life, que é justamente a partir dessas histórias, trazendo características ou qualidades dessas pessoas ou do povo brasileiro, não sei se a gente pode, né, extrapolar, mas assim, que são tão importantes, né? E que nesse momento agora de pandemia, está todo mundo falando, né? Desse resgate, da importância de humanizar as relações, da importância da coletividade, né? Eu acho que a arte popular brasileira, ela expressa muito isso, né? Então fala um pouquinho, conta algumas, fica à vontade aí para trazer um pouco dessas virtudes do Brasil profundo. Maravilhoso. Brasil profundo é um termo bem complexo e acho que a arte popular foi um dos caminhos que de fato eu encontrei para investigá-lo, né? Você falou sobre a questão da The School of Life. Eu fiz três encontros lá na frente, contando essas histórias e falando sobre essas pessoas. E é muito bonito como a gente enxerga diferentes temas em todos os encontros que eu tenho com essas pessoas. Eu não sei dizer quantos artistas eu entrevistei, em quantas casas eu já entrei, localidades, nada disso. Mas o que me marca muito é sempre o sentimento que eu tenho quando eu saio dali. Eu lembro do cheiro, Uhum. eu sei como a pessoa me recebeu, eu sei o que ela me ofereceu para comer, para beber, onde ela me levou, tudo. Eu sei de tudo isso. Mas se tem uma coisa que assim, me desestabiliza num bom sentido, é quando eu saio dessas casas e tenho esse sentimento que vem como se fosse uma enxurrada para dentro de mim. E é tão construtivo, Mariana, que, enfim, eu poderia falar sobre vou dizer quase qualquer tema que você me pedir, eu vou ter um exemplo Uhum. para te dar Sim. disso. Mas acho que tem alguns que são muito fortes, como por exemplo a resiliência. Se a gente fala, Sim. acho que especialmente nesse momento que a gente está passando, o Brasil imundo, a gente tem pandemia, você falou de atitudes que colocam em xeque a nossa democracia. Uh, Tudo, acho que as queimadas que estão acontecendo agora com a Amazônia, Pantanal, Estados Sim. Unidos, tem tantos lugares pegando fogo, sendo destruídos, e de um jeito ou de outro existe uma outra agenda da mídia que tira o foco para isso, que tira o foco disso, na verdade, para mim é muito difícil compreender, né? Uh, quando eu passo quando eu passo por essas casas, quando eu entro e conheço em 5 minutos, eu sei como que como esse homem ou mulher, enfim, como essa pessoa começou a produzir, o que teve por trás, se aquilo foi um sonho, se ela vinha em algum lugar, se um vizinho falou alguma coisa, quem casou com quem que namorou com... Eles contam tudo em 5 minutos. E isso é uma coisa tão bonita de estabelecer essa conexão, sabe? Eu acho que é uma coisa tão difícil,
Se a gente pensar nas grandes cidades, se a gente pensar numa vida corriqueira, num cotidiano com 1 milhão de tarefas para a gente fazer, estabelecer essas conexões são verdadeiras preciosidades. Então, quando eu entro nessas casas e escuto essas histórias, eu faço um exercício que acho que é a minha maior dica. Se eu puder dar uma dica, é essa. Eu sempre fecho a boca e abro o ouvido, é isso. E é nesse momento onde a gente cresce, onde a gente se desenvolve, onde a gente capta e tudo entra como um grande presente. E eu faço questão de usar isso. Se a gente então falar de resiliência, voltando à sua pergunta, eu saberia te falar um monte de resiliência, por exemplo, várias histórias. Tem uma que eu adoro. São 5 temas, né, dessa abordagem das virtudes do Brasil. Quais são os temas? Eu acho que, se eu não me engano, a gente falou de 8. Isso já tem uns 2 anos, então todos vão estar na ponta da língua, mas eu consigo falar. Resiliência, confiança, perdão, humor, autoconhecimento. Acho que são várias essas práticas que o que eu entendo é que a gente não nasce com elas. Mas assim como a gente vai para academia, faz o exercício de bíceps e dá um jeito de fazer o músculo desenvolver, é a mesma coisa que a gente pode fazer com essas habilidades. A gente não nasce resiliente, a gente não nasce sabendo perdoar, a gente não nasce aprendendo a praticar o autoconhecimento. Mas isso é uma coisa que a gente pode exercitar todos os dias e melhorar. É isso. Renan, te ouvindo, eu estou pensando numa coisa aqui, né? Você falou uns minutos atrás, né, que quando você começou a estudar, que a gente ouve falar dos artistas estrangeiros e pouco a gente aprende sobre os artistas brasileiros. E também nesse momento que a gente vive todas essas múltiplas crises, né, ética, ambiental, sanitária, tudo, né, ao mesmo tempo, muitas pessoas às vezes falam que é o momento da gente recorrer a culturas não ocidentais, né, orientais e tal. Mais uma vez também colocando nosso olhar, é claro que eu acho super legal, né? Temos muito a aprender com povos originários, não ocidentais e tal, mas você traz mais um exemplo. A gente tem muitas histórias e muito para aprender aqui dentro, né? Com os nossos artistas brasileiros, populares. Então, isso foi uma coisa que também me chamou a atenção, né? A gente está nessa coisa toda, vamos olhar lá, talzinho, por que a gente não olha para essa turma toda, o que eles têm para nos ensinar, né? Claro. O pessoal está pedindo para eu contar a história aqui. Eu vou justamente... fala história aqui, olha, a Lúcia, história. a Ivanilde, todo mundo querendo ouvir algumas histórias. E traz uma de resiliência, que eu acho que é uma característica super do momento para todo mundo. Super, vamos falar disso. Tem uma história que eu frequentemente eu conto pela receptividade das pessoas. As pessoas adoram ouvir essa história. E acho que quem já me ouviu falar também pede para eu contar de novo. Então vai ser uma dessas. Dona Isabel Mendes da Cunha foi uma tida hoje em dia como a maior bonequeira do Vale do Jequitinhonha. Mas antes de ser uma grande bonequeira, talvez a maior de todas, ela era uma pessoa que tinha 4 filhos na década de 60, recém-viúva, e tinha mais uma outra coisa chamada fome. E justamente na tentativa de eliminar essa última e de poder trazer um sustento para dentro de casa, ela fazia panelas de barro, ela era considerada uma paneleira. Nessa época, estava começando a introdução de utensílios feitos de alumínio. Então, imagine você trabalhar no Vale do Jequitinhonha, que por muito tempo teve um dos mais baixos IDHs do Brasil, e você ainda entender que existe uma concorrência que está ali no seu pé para tentar, enfim, você precisa criar, você precisa inovar. Dona Isabel produzia, então, moringas, potes, panelas, bilhas, utilitários, coisas que as pessoas podiam comprar e usar dentro de casa para alguma coisa, armazenamento, enfim. E nesse momento ela resgata memórias da infância e lembra das bonecas que, por exemplo, ela fazia com espiga de milho.
E aí ela inventa para uma moringa uma tampa que não vai mais ser uma tampa tradicional. Ela faz um objeto que lembra mais ou menos uma cabeça de mulher. Leva isso nos sábados, ela levava para vender isso na beira da estrada, numa feira, ou seja, ela tinha que andar com esses 4 filhos cerca de 11 quilômetros até a beira do asfalto, onde ali eles pegavam uma carona e ia vender isso numa outra feira, tá? E voltava para casa com um troco de pinga, basicamente, quase nada. E aí ela inventou essa tampa diferente, leva para vender na feira, passa um sujeito lá que olha para aquilo e fala: peraí, isso aqui é mais interessante do que as outras, vou pagar um pouco mais. Vem o incentivo. Ela volta para casa, aquilo foi o empurrão que ela precisava e começa a se dedicar a aprimorar essas cabeças. O tempo passa, aos poucos as cabeças vão de fato sendo mais perceptíveis, os traços, ela vai se aperfeiçoando nos detalhes, e o corpo das moringas, né, a parte de baixo da moringa, começa a lembrar corpos de mulheres, ela começa a fazer vestidos, um pouco dos seios, né, aqui a parte do peito, e por último cria os braços, isso a gente já está na década de 80, 90, e as coisas vão avançando. E no começo dos anos 2000, né, corta a cena, ela ganha o prêmio, ela tira o primeiro lugar do prêmio de Unesco para Brasil e América Latina, Caribe, eu não vou lembrar exatamente o nome do prêmio, mas era um prêmio de arte e artesanato da Unesco. E as peças dela simplesmente ganham reconhecimento, estouram pelo mundo inteiro. Pessoas cruzavam o mundo. Tem histórias de franceses que vinham até o Vale do Jequitinhonha, em Santana do Araçuaí, para conhecê-la. E é muito bonito que a Dona Isabel, não só... Eu estou vendo que a neta dela, a Andréia... É isso que eu ia falar. Exatamente. Olha, Andréia, orgulho de ouvir as histórias de minha avó, Isabel Mendes. Exatamente. Ela Legal. sabe que frequentemente eu volto Bacana, nessa Andréia. história, porque acho que resume bem, assim, sobre esse mundo das histórias com os artistas populares. E ela, que era sempre uma pessoa muito generosa, sabia que não era para sempre e resolveu dividir esse conhecimento que ela tinha com todos os vizinhos e a comunidade em volta dela, lá em Santana do Araçuaí. Então, se você era uma vizinha da Dona Isabel, uma conhecida, você podia ir lá ter aulas com ela ensinar esse conhecimento que ela tinha para você e para todo mundo que tivesse interesse, para que você também pudesse prosperar, para que você também criasse. Então, ela criou toda uma escola de bonecas no Vale do Jequitinhonha, uma escola intelectual, né, não física necessariamente, onde esse conhecimento era passado. Porque ela entendia que quando ela dividia o conhecimento, ao invés desse conhecimento se esgotar, ele estava só se multiplicando. O que é absolutamente incrível, né? E quando a gente conhece resiliência, não só ela olhando para a vida e aprendendo a resiliência é uma coisa que não é simplesmente você passar por um problema e ponto final, mas é como você olha para aquele problema que você tem, extrai o máximo que você pode dele e a partir daí aprende a caminhar na vida. Não é simplesmente você passar pelo assunto e falar que ele está no passado, enterrado. Não é isso. É você, de fato, poder aprender com ele, né? E tirar o máximo de informações, de conhecimentos, aprendizados que você conseguir. Tem um outro caso, né? Você até falou de como a gente olha para fora, que eu acho muito sensacional. Eu fiz uma vez um curso xamânico. Eu não vou saber dizer exatamente como é que era o nome dele. Mas eu aprendi que os índios Mapuches, por exemplo, os indígenas Mapuche, que são da América Latina, eles, e acho que é muito significativo isso, eles não vão simplesmente, se tiver com falta de chuva, ficar rezando, torcendo, olhando para o céu, ficar pedindo chuva. Eles não fazem isso de jeito nenhum. O que eles fazem? Eles primeiro vão preparar o solo, e aí eles vão ver se a terra está própria para receber chuva, se eles plantaram direitinho, se aquilo está pronto para receber a chuva. Ou seja, eles fazem a parte deles primeiro, antes de ficar torcendo para que outras coisas aconteçam. Então, acho que isso é muito, muito significativo. Legal. Então, todos esses artistas populares, para quem está aqui, enfim, de repente querendo ouvir mais histórias, no perfil aqui do Novos para Nós, vocês encontram centenas dessas histórias. Não só da Dona Isabel e de trocentas outras, literalmente, que justamente falam disso, né? As pessoas não esperam cair do céu. Eles correm atrás. Acho que todo mundo tem que fazer, de fato, a sua parte.
Você falou agora dessa coisa de que ela criou uma escola, né, lá no Vale do Araçuaí, que não é uma escola formal e tal. Eu fiquei agora lembrando que eu acho muito interessante, assim, quando você vai nesses interiores e tem um artista, ele rapidamente ele é chamado de mestre, né? Então, fazendo esse paralelo, né? Exatamente, cria uma escola, não é uma escola formal, ele não tem educação nenhuma, mas ele é reconhecido pela aquela comunidade como mestre, porque ele tem a capacidade de expressar a realidade daquela comunidade na arte dele, né? E aí logo ele tem um reconhecimento das pessoas ali, e aí vira mestre Vitalino, mestre isso, mestre Borges, né? É tão bonito, né? Isso, essa educação que acontece de um jeito diferente, né? Acho que a própria existência dessas pessoas já é muito incrível. E também o que elas criaram, o que elas conseguiram desenvolver e o que elas ensinaram. Mas uma coisa, Mariana, que me chama muita atenção no papel do mestre é que o bom mestre ele não só ensina, mas ele também está disposto a aprender. Foi o caso da Dona Isabel, foi o caso do mestre Vitalino, como você coloca. O mestre Vitalino, ele começa a fazer esses bonequinhos de barro, que hoje são muito comuns pelo Nordeste, né? Ele foi o primeiro, a ele é atribuído, né? Segundo uma corrente de pensamento dos pesquisadores de arte popular, as primeiras peças feitas de barro, dessas figurativas, né? Esses bonequinhos. Então, Coloridinha. exatamente, né? E ele desenvolve isso, ensina 4 seguidores diretos, e isso vai crescendo e se torna também uma escola, né? Chamada Escola Vitalino, de bonecos. E ele, como eu falei, estava disposto a aprender também, né? Com as pessoas em volta. Então, por exemplo, o Zé Caboclo e o Manuel Eudócio, que foram seguidores dele, que os ensina, que os ensina que ele poderia também usar, por exemplo, um arame por dentro da peça para melhor, para aperfeiçoar a sustentação da peça. Ou então que o buraco do olho poderia ser de uma forma diferente como ele fazia. Então, por exemplo, esses 2 casos são reais. E o mestre Vitalino, como eu falo, aprende então com os seguidores também, o que é muito, muito bonito. Legal. É muito bacana, é uma riqueza, né, Renan, assim, de, sei lá, de histórias, texturas, cores, expressões, né? Eu conheci lá no Centro Paulo com o Túlio, visitando lá a galeria dele, o Emerge Você, o programa Emerge Você em São Paulo sempre acontece lá no Centro Uma Paulo, né? delícia, São A Paulo, gente, uma a delícia. gente bebe também dessa fonte da origem antroposófica, e sempre que eu tô lá, eu dou umas escapulidas, assim, sabe? Tá acontecendo alguma atividade, as pessoas estão nos grupos, trabalhando e tal, eu dou uma escapulida para conversar com ele, ou para ir lá na galeria, né? E conheci muita gente lá, eu fiquei encantada, né? O que são aquelas cadeiras lá do mestre Jason, né? Que fala? Jasson. Jasson, do Isso. seu Jasson, nossa, aquilo é uma coisa, né? Elementos assim super coloridos e meio mitológicos também, né? Elementos novos que ele vai criando. Então é tão lindo isso tudo, né? Sem dúvida, Mariana. E quando eu olho, por exemplo, para isso, até uma das definições tidas pela arte popular que eu gosto sobre a arte popular que eu gosto muito vem do Eduardo Galeano, e ele fala que a arte popular é um grande sistema de símbolos de identidade que o povo cria e preserva. Então tem muito da tradição, tem muito das manifestações culturais, tem um grande sentimento de coletividade, o que torna tudo muito ousado, muito irreverente, muito colorido ou não, rústico ou bem acabado. É uma pluralidade muito interessante, que acho que é isso que você está falando, né? Quando a gente vê que essas criações, quando a gente ouve esses artistas e entende que eles, na verdade, ou sonharam com aquilo, ou uma figura aparece para eles em sonho à noite ou durante o dia, tanto faz. Outro caso, por exemplo, desses que eu poderia te falar, o Seu Jasson é um caso maravilhoso. Mas Ulisses, por exemplo, Ulisses Pereira Chaves, que também era do Vale do Jequitinhonha, ele enxergava coisas, enxergava cabeças. E essas cabeças falavam com ele tanto de dia quanto à noite. Então, quando ele acordava no dia seguinte, uma forma de ou se livrar
dessas aparições, ou obedecendo ao que algumas delas pediam para ele, ele transformava aquilo no barro. Ele usava o barro como uma forma de fazer com que essas aparições tomassem corpo. E aí ele era uma pessoa super, extremamente espiritualizada e conversava com a terra, com os pássaros, com o ar, com as estrelas, com as árvores, porque ele acreditava que tudo estava vivo. Quando bate o vento e a árvore se mexe, né, os galhos se mexem, ele não tinha dúvida de que aquilo de fato tinha vida. E não está errado, né, Mariana? Tipo, é justamente isso. Então ele fazia essas peças como uma forma de... Acho que numa forma muito respeitosa com a natureza, sabe? Então justamente nesse momento ele vai ele ganha uma notoriedade pelo trabalho dele, o Roberto Burle Marx, super completo, né? Burle Marx, não dá para só definir ele como arquiteto, ou como paisagista, ou artista, ele foi super completo. Ele dizia que o Ulisses era o maior ceramista brasileiro. Tanto é que boa parte do sítio Burle Marx no Rio de Janeiro tem uma coleção dedicada ao Vale do Jequitinhonha e Ulisses, né? O Ulisses é um dos grandes destaques dessa coleção. Bom, mas antes de falecer, então, o Ulisses tinha esse reconhecimento. Então ele sentia que devia para a natureza alguma coisa. A cada fornada de peças que ele fazia, ele escolhia uma, cavava um buraco próximo da casa e enterrava literalmente no solo, como uma forma de devolver para a natureza o que a natureza dava para ele. Então, isso é muito, acho que é muito inspirador para a gente, né? Eu acho que, no fundo assim, não deveria existir essa categorizar, né? Porque tudo é arte, né? Você Exatamente. não pode dizer que a arte popular é menos do que uma arte, né, das grandes academias intelectuais, né? Eu não sei nada disso, mas assim, é muito como chega para mim, como bate para mim, né? Porque eu vejo que o processo de expressão, essa necessidade quase que visceral, né? Muito, é necessidade mesmo de colocar para fora, é igual de qualquer artista, seja o cara fazendo uma música, compondo uma cantiga super simples, seja tocando um piano, uma ópera, ou pintando, né? Ou fazendo poesia, né? Tudo é expressão artística, né? Eu vou te dar uma outra categoria também que eu ouço muito e acho que vai ser bom a gente falar disso. Louco. As pessoas geralmente perto de onde eles moram, viram e falam, né? Quando eu chego, né, numa cidade e pergunto, olha, tem alguém aqui que faça alguma coisa? Porque eu pesquiso e não sei o que, tarará. Tem um louco lá que faz alguma coisa. Então pronto, para mim dizer que tem um louco que faz alguma coisa, né, bem entre aspas, mas é um termo que eu ouço muito, eu olho para aquilo de uma forma muito positiva. Eu não vejo a hora, eu fico louco, né, para chegar nesses lugares e descobrir quem que é essa pessoa que tem esse título. E quando eu vejo, é uma pessoa que simplesmente vai contra, né, que rema contra uma expectativa e fratura a sociedade no momento onde ela consegue ser quem ela é e expressar. E acho que tanto eu quanto você e todo mundo que está assistindo aqui a gente, um dia já foi chamado de louco por algum motivo. E acho muito positivo quando as pessoas, enfim, eu discordo do termo, mas acho que o que existe por trás, dizendo que, olha, você não se encaixa, é uma coisa maravilhosa. Acho que isso é É uma atitude transgressora, né? exatamente. Você seguir o que você pensa, você vai em busca do que é seu. Você tá. Se você não for, porque justamente isso, se você não correr atrás dos seus sonhos, quem é que vai correr, né? E é justamente isso. Então, acho que essas pessoas estão dando cara a tapa, elas não estão nem aí para esses possíveis rótulos, o que eu acho ótimo, e que seja feliz, é o próximo passo, né? Ô, Renan, eu estou aqui super feliz de te ouvir e eu estou assim, realmente o Túlio falou dessa conexão, a quantidade de temas, você traz de uma outra perspectiva, mas conversa demais assim com as coisas que a gente acredita aqui no Impulso Enérgico, os nossos programas. Estou bem feliz, assim, vou querer continuar essa conversa depois, em outro A lugar. gente com certeza vai fazer Quem outro. sabe, quem sabe você participa de alguma outra coisa aí do Emerge em algum momento. Vamos continuar Super conversando. prazer, pode ter A gente está certeza. chegando aqui no finalzinho, Renan. Eu acho que essa provocação vai ser fácil até para você. A gente tem
Quando eu apresentei o Impulso Emerge lá no início, né, eu falei que o Impulso Emerge ele tá aí para trazer novas lentes e novas formas de ver e viver o mundo. Eu não terminei. Ver e viver o mundo como obra de arte. A gente trabalha muito, como tudo na antroposofia, né, e em outras manifestações da antroposofia, mas a gente trabalha muito com essa visão da arte como a vida sendo autêntica, a vida sendo única, né, a gente sendo artista, né, autor. E aí eu queria finalizar, então, a nossa live te fazendo essa pergunta. O que é viver a vida como obra de arte para você, para o Renan? Ó, eu acho que é uma grande... Pensando aqui com você, né? Porque essa foi uma... Não foi tão fácil, sempre não. assim, surpresa. Tá. O que eu acho é que é uma grande... Pelo menos como eu vejo a arte. E aí a gente vai falar sobre a obra de arte. A mesma, né, para mim vai estar muito próximo. Mas a arte, a obra de arte para mim, é uma possibilidade de destruição, de construção e de reconstrução. É um momento onde eu quebro as minhas incertezas, onde eu vou em busca de novidade, onde eu questiono o que eu estava quase certo, porque acho que o ótimo da obra de arte é que ela sempre te deixa uma dúvida. E até há um ano, quando eu fiz uma exposição aqui em São Paulo sobre o Zé Bezerra, que é também um dos artistas mais reconhecidos que a gente tem na atualidade, eu termino o texto da curadoria dizendo que ele nos dá um dos presentes mais valiosos que a gente poderia ter através da arte dele, que é a chance da incerteza. Quando a gente dá um passinho para trás e fala, peraí, mas pode ser outra coisa também. Eu estou pensando uma coisa aqui, mas pode ser outra. E acho que é justamente isso que a gente precisa. Cada vez mais é poder olhar para esse mundo, dando a possibilidade de você compreender o outro, porque se a gente só caminhar com essas certezas, perdeu a graça. A gente não tem utilidade nenhuma. É um dever meu, é um dever seu, de todos nós, deixar o mundo um pouquinho melhor para as próximas gerações. E acho que justamente a obra de arte me traz essa possibilidade de me questionar, de reconstruir pensamentos e de poder olhar para a vida, acho que com um pouco mais de esperança. É isso que me traz. Poxa, Renan, eu adorei. A gente, assim, voou essa 1 hora de conversa. Eu ficaria aqui mais 2, 3 horas. Foi uma delícia. Quero agradecer demais aí a sua disponibilidade. Você nem conhecia o Impulso Emerge, mas sentiu que tinha ali uma conexão, né? Então, agradeço muito você ter, enfim, de ter dado esse tempo aí para essa conversa. E eu queria aproveitar aqui para falar nesses últimos segundos, né? Que quem se interessou, enfim, pelo projeto do Renan, tem aí o Instagram dele, Novos para Nós. O Impulso Emerge, a gente está aqui no Instagram, tem o nosso site. E eu recomendo também que vocês visitem nosso canal no YouTube. A gente tem podcast, vídeos, né, trazendo muito desses temas que a gente conversou hoje: resiliência, vulnerabilidade, paixões, talentos, mudança pessoal. Então, é isso. E temos que terminar com um gostinho de quero mais aqui. Total, a gente faz outras. Mariana, um super beijo, muitíssimo obrigado, parabéns pelo Obrigada. trabalho de vocês. Eu queria agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente. Estou vendo vários artistas, várias pessoas queridas. Um beijo para todo mundo. Um beijo para todo mundo. Boa noite, gente. Boa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.